E mais uma vez o nosso querido esqueleto vilão esmagou mais um reino sem nenhuma dificuldade. E de brinde ele conseguiu 2 novos subordinados, com um sendo uma jovem sanguessuga e outro que com certeza não deve estar muito bem mentalmente. Essa temporada de Overlord terminou com um resultado mais que previsível, porém os acontecimentos no meio de tudo isso foram as verdadeiras estrelas disso tudo. O Clive foi quem com certeza sofreu bastante e deve estar com algumas pequenas sequelas disso tudo, mas tipo só pequenas mesmo, enquanto tem a Rainer, que desde o começo já mostrou que nunca foi muito bem da cabeça, mas se antes alguém tinha dúvidas, não vai ter mais. Bem, parando de enrolar, vamos logo falar sobre esse último episódio que teve bastante coisa, hein? E depois poder nos despedir dessa 4ª temporada de Overlord e apenas esperar o filme. O episódio ele começa de um jeito um tanto quanto peculiar. O Mari, que recebeu a missão de destruir a cidade com sua magia, estava olhando todo o reino por cima. E ele começou a ter vários pensamentos sobre como a cidade era grande, que devia ter muitas pessoas escondidas e de que também que alguém poderia acabar saindo vivo desse ataque foi o suficiente para poder fazer o coitado chorar. Sim, ele começou do nada a sofrer com antecedência. Só pensando na possibilidade de não conseguir cumprir o seu objetivo foi o suficiente para acabar mexendo um pouquinho com a autoestima dele. Mas ele já logo conseguiu se recuperar e logo se preparou para destruir toda aquela cidade com a sua magia. Já dentro do castelo, a Rainer junto com Clive decidiu ir até o pai dela, para que assim eles pudessem colocar um pequeno plano dela em ação. Quando ele chega no local, o pai dela estava organizando os itens históricos da família real, para assim poder entregá-los para um Wise. Por mais que com certeza esses itens eles nem ao menos fossem usados, né? Porque olha, Nazarick tem tanta coisa boa. A responsabilidade de esconder a coroa acabou ficando com Clive, porque claro, ele é um cavaleiro e diferente desses dois aí, ele consegue correr. E quando os itens foram dados a ele, antes que ele pudesse sair de lá, a Rainer acaba fazendo uma pequena cena dizendo para ele voltar vivo, para ele não lutar e claro, para que ele fugisse. Porque claro, com certeza deve ter pego no coração do querido Clive, né? Ele já é caidinho por essa mulher, agora depois daí, rapaz, agora é que ele volta vivo mesmo, hein? Não é nem porque eles realmente querem deixar o Clive vivo, né? Da onde é? O Clive, no caminho dele de poder esconder a coroa, ele não teve muitos problemas, mas bastou ele entrar naquele local e depois sair para voltar para o castelo, que quando ele olhou, o castelo em questão de segundos tinha virado completo gelo. O que, claro, deixou o Clive muito chocado, né? Porque em questão de segundos ou minutos, o negócio mudou totalmente. O pior de tudo isso foi que ele ficou cara a cara com o Mari, que até tinha dado uma chance para ele poder fugir, mas como ele recebeu ordens da Rainer de voltar para ela vivo, ele decidiu, obviamente, voltar para o castelo e não enfrentar o Mari. Voltando para o castelo onde eles estavam antes, ele não encontrou a Rainer e também nem o pai dela. Ele apenas acabou encontrando um pequeno bilhete, onde diz que ele deveria ir até a sala do trono. Então, quando ele chegou na entrada da sala do trono, ele acabou encontrando várias, talvez, damas de gelo. Não foi dito o que exatamente elas são. Ele acabou chegando bem perto da entrada e uma dessas damas de gelo acabou permitindo a entrada dele no local. O que foi meio estranho, mas o Clive, ele apenas decidiu entrar. E quando ele entrou, ele ficou de cara com o Wise, a Albedo e também o Demiurgos. Mas não só eles, como ele também viu a cena do rei morto no chão, a Rainer caída no chão, mas ainda viva, com as mãos sangrando e também com a espada do Gazef toda ensanguentada. O que deu muito a entender de que foi a Rainer que matou o pai dela. Porém, esse pensamento pro Clive pelo menos acabou sendo contrariado quando o Demiurgos usou uma das habilidades ou magia dele para conseguir fazer ele ficar ajoelhado no chão. Então, ele conectou os pontos com essa magia do Demiurgos e com o que aconteceu com a Rainer, e conhecendo ela, ele acreditou que o Demiurgos tinha obrigado ela a ter matado o rei. Então, vendo toda a determinação do garoto e também a raiva que ele tá tendo, mas ele decidiu brincar um pouquinho com ele. O Clive então ele aproveitou o momento para conseguir pegar a espada que o Gazef já tinha usado para poder lutar contra o Wise. Ele logo de cara tirou a espada na cara do Wise para ele logo poder desviar e aproveitou o momento de abertura para dar um soco na cara do Wise. O que claro foi idiotice, porque ele quase quebrou a mão dele.
E assim como em vários momentos, o Wise ele decidiu simplesmente pisar no orgulho e também em toda a determinação do Climb, dizendo que seria exatamente nesse momento em que o tal protagonista iria conseguir algum poder oculto por ficar bravo. Mas aqui não, né? Até porque o próprio protagonista é o vilão. Ele também até mesmo entra num assunto sobre o mundo ele ser injusto. Algumas pessoas nascem favorecidas e também outras nascem desfavorecidas. Tem ricos, pobres, os fortes e os fracos. Mas entre todas essas coisas existe uma coisa em comum. Todas elas acabam morrendo. E o Wise, ele é com certeza alguém que representa a morte. E a morte, que seria a misericórdia dele, seria a coisa mais justa desse mundo. Sim, ele mandou esse discurso. O Climb, claro, escutando tudo aquilo, ele ficou ainda mais furioso e também com uma determinação até que grande o suficiente para fazer o Wise acabar vendo que um pouquinho do Gazef dentro dele. E vendo o espírito de luta do garoto, o Wise decidiu ter um duelo de espadas com ele. O Wise ele usaria uma espada que nem foi dada muita informação sobre ela, enquanto o Climb usaria a espada que o Gazef usou. E mesmo o Wise ele sendo um feiticeiro ou um mago, o que quer que seja, que ele só é focado em magia e não tem nenhum tipo de experiência corpo a corpo ou com espadas, ele mesmo assim conseguiu dar uma surra no Climb. E olha que parecia que ele só estava balançando a espada de qualquer jeito. O Climb até mesmo usou um anel que o Gazef tinha dado para ele, para assim ele poder superar todos os limites dele. Ele usou esse anel e tentou acertar a orbe do Wise. Mas aquilo não adiantou muito. O Wise segurou o ataque dele e depois o atacou com a sua espada, fazendo com que o Climb ficasse com o braço muito machucado. E com a brincadeira já acabando, o Wise decidiu acabar logo com tudo isso com magia. E vendo que um inimigo tão poderoso como ele estava para usar magia, o Climb ele até que ficou um pouquinho orgulhoso, porque talvez tenha passado na cabeça dele de que ele talvez fosse algum tipo de desafio pro Wise, um tipo de desafio que obrigaria ele a usar magia. E agora, só indo em direção à morte, o Climb ele foi em direção gritando para cima do Wise, e o Wise apenas usou Grasp Heart, logo esmagando o coração dele e fazendo ele partir dessa para melhor. Mas esse ainda não era o fim da vida dele. O Climb logo acabou acordando em um quarto desconhecido e ao lado dele estava a Henner. Mas só de olhar pela cabeça dela, já deu para ver que tinha algo estranho. Quando ele acordou completamente, ele viu que a Henner estava completamente diferente de antes. E vendo que ele percebeu, a Henner decidiu explicar. Além de ter sido a única que sobreviveu, ela acabou sendo transformada em um demônio, meio que se tornando parte de Nazarick. Isso já foi o suficiente para deixar ele bem chocado, mas ele ficou ainda mais confuso foi com os pedidos que ela fez. A Henner explica de que por ser um demônio, agora ela vai viver eternamente. Então, ela pediu para que o Climb também se tornasse um demônio. Mas não só isso, como ela também pediu para que ele jurasse lealdade a um Wise. E mesmo com esses pedidos absurdos, o Climb, com certeza por ter acabado de ser revivido e também pela confusão, acabou aceitando isso, meio que mais ou menos sem hesitar. Mas a Henner disse para ele apenas descansar com calma. Saindo então do quarto, a Henner logo encontra a Albedo, que acaba parabenizando ela pelos esforços dela e também pelos planos dela. Ela diz que toda essa invasão a Riestize, pelo menos 90% teve dedo dela. Ou seja, a Henner acabou traindo o próprio reino dela apenas para os seus próprios prazeres. E como já uma recompensa antecipada a 2000 anos de esforço dela, a Albedo deu para ela uma outra semente dos decaídos, que aqui não é dito no anime, mas isso acaba transformando a pessoa em um demônio. E ela acabou recebendo outra semente e tem um humano lá naquele quarto. Eu acho que não preciso nem dizer o que vai acontecer, não é? Então a Albedo ela sai do quarto e a Henner conseguiu ficar mais aliviada. E ela diz que teve um pequeno imprevisto nesse plano dela todo, que foi o Wise ele ter aparecido. Mas tirando isso, tudo foi conforme o planejado. E junto com essa semente dos decaídos, ela vai transformar o Climb num demônio. E então eles vão ter a primeira vez deles. E é aqui onde o negócio fica bizarro. A Henner então começa a dançar.
e também começa a cantar, completamente extasiada com a situação, vendo que vendendo o seu reino ela vai conseguir completar o seu objetivo de viver eternamente com ele. E enquanto ela canta, acaba mostrando alguns flashbacks mostrando que ela estava por trás de várias coisas esse tempo todo. Quando Demiurgos foi visitar alguém em um reino, foi na verdade ela que ele visitou. Quando foi dito os lugares em que ela iria atacar, ela passou essa informação pro Wise. E por último, quando a Shalltear, ela acabou sendo proibida de matar um certo alguém, e esse alguém era o Clive, porque ela acabou pedindo. Ou seja, muitas das coisas que aconteceram com o reino foi tudo por culpa dela. Então, para terminar com chave de ouro, na sua mansão o Philip estava se embebedando todo, sendo o lixo que ele é. Até que então ele acabou vendo a frestinha da porta dele aberta, e quando ele abriu, lá estava lá a mulher que ele pensou que estava na dele, que era a Albedo. Ele, claro, com a esquizofrenia dele, com certeza achou que ela estava lá para salvar ele, achando que ela com certeza concordava com as atitudes dele que ele acabou tendo. Então, entrando nesse papinho dele, a Albedo decidiu dar a ele um pequeno presente por todos os esforços dele. Ele, claro, foi abrir o presente com toda a felicidade, e quando ele olhou, eram alguns compatriotas dele com a sua cabeça um pouquinho fora do lugar. Claro, já foi o suficiente para já deixar ele assustado, mas cara, esse momento com certeza foi da Albedo. Ela que teve que aguentar o Philip esse tempo todo, agora vai finalmente poder botar as frustrações dela pra fora. Ele morreu? Com certeza, mas não morreu imediatamente. Então, chegando ao fim, um Wise sentado no meio de destroços no reino de Restize, todo destruído, ele acaba recebendo a visita de vários nobres que estavam do lado dele. Inclusive um dos nobres que acabou dando várias informações para ele. Um Wise apenas reuniu eles para poder dizer para eles apenas continuarem governando os seus domínios normalmente até que eles recebessem alguma atualização. Então, com já todo o reino destroçado e caindo aos pedaços, um Wise então pergunta para um desses nobres se isso já foi o suficiente para mostrar como é tolice acabar entrando em guerra com o reino feiticeiro. O nobre então diz que sim, que isso foi o suficiente, e o Wise então finaliza dizendo que já está satisfeito com o resultado, e o episódio, junto com a temporada, acaba. Com isso se encerra a 4ª temporada de Overlord, que eu posso dizer que foi uma jornada boa. Teve alguns episódios que não foram muita coisa, mas sim, teve outros episódios que acabaram sendo bem interessantes. Eu não sei como foi exatamente essa adaptação do volume 14, porque eu nunca li ele, mas esses 5 episódios que acabaram adaptando esse volume até que foram bem interessantes, ainda mais com o penúltimo e esse último, que por mais que esse tenha sido só humilhação pra lá e pra cá, teve coisa interessante, como o Clive ele sofrendo e também o plot twist mostrando a Renner. E esse episódio ele também deu aquela famosa sensação um pouco desconfortável, mostrando o Wise agindo como um vilão e te dando aquela pequena tristeza, porque tu sabe que os personagens que estão sendo as vítimas dele, por mais que se esforcem, não vão conseguir ganhar. O episódio ele até que conseguiu capturar um pouco dessa essência, que eu até que gosto de ver. A produção dessa temporada, ela pelo menos não mostrou muita decaída, e ela até mesmo conseguiu ficar bem consistente. Fora que ela acabou dando um show nesse musical da Renner. Eu achei ela bem melhor que a segunda e a terceira temporada, e ela tá no mesmo nível da primeira. Essa é a primeira vez que eu acompanho semanalmente, e até que foi uma boa experiência. Já tá previsto para lançar um filme que vai adaptar o volume 12 e o volume 13 da Light Novel, mas não tem nenhuma data. E além disso, se eu não me engano, a Light Novel ela já tá prestes a acabar, então caso seja anunciado uma 5ª temporada, essa com certeza vai ser a última. Mas então é isso. E você? O que tu achou dessa temporada de Overlord? Gostou? Não gostou? Foi bem adaptado? Comenta aí porque eu vou querer saber. Então é isso. Se você não é no canal, por favor, se inscreva e ativa o sininho para não perder mais nenhum vídeo. Deixa teu like, ele ajuda pra caramba. Me siga nas minhas redes sociais. E então, até o próximo vídeo.